Bem, conforme nós anunciamos, eu estou recebendo aqui pela primeira vez a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, que também vai acumular nesse governo o gabinete de governo, responsabilidade sobre o gabinete de governo, de comunicação, de assuntos estratégicos, de articulação e desenvolvimento regional. Vai ser o super secretário de Mauro Mendes aí. Seja bem-vindo comigo pela primeira vez, secretário Mauro Carvalho. Tudo bem? Boa tarde, Agnello. Boa tarde, os telespectadores do SBT. Não existe esse negócio de super secretário. Todo secretário tem a sua responsabilidade e todos têm uma missão muito forte de entregar um resultado muito melhor para a sociedade mato-grossense nesses próximos 4 anos do governador Mauro Mendes. Bem, o senhor acompanhou essa reportagem agora, que foi o resultado final ontem dos trabalhos na Casa de Leis. O governo viu aí uma grande vitória no início dessa gestão? Bom, a vitória do governo de Mato Grosso, a vitória do Estado de Mato Grosso e da sociedade mato-grossense. Então, o que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, todas as mudanças, é o que vai nos dar governabilidade nesses 4 anos e que vai dar sustentabilidade para esse governo. O governo tem que manter a sua credibilidade. E com essa falta de pagamento, tanto do funcionalismo público como dos fornecedores, nós estamos desacreditados. E essas reformas agora vão nos dar essa credibilidade suficiente para a gente atingir o equilíbrio das nossas contas. É logicamente que esse equilíbrio não acontece em uma semana, em um mês, é um equilíbrio que vai acontecer durante o ano para que a gente restabeleça a credibilidade junto aos nossos funcionários e junto aos nossos fornecedores. O governador Mauro Mendes iniciou o seu mandato pintando um cenário muito ruim de Mato Grosso, falando em crise, né? Falando, às vezes, assim, em tom pesado, dizendo que o Estado está um caos, né? Falta dinheiro, do jeito que está, o Estado não consegue funcionar mais 3 meses, nós vamos ter que parar, do contrário, medidas vão ter que ser tomadas. Afinal de contas, que tamanho é esse buraco, né, que está sendo pintado aí ou que está sendo dito pelo próprio governo? Quanto nós estamos falando em valores de déficit aqui no Estado? Bom, Agnello, o governador Mauro Mendes foi extremamente responsável em colocar esses números para a sociedade mato-grossense. Realmente existe um caos no tesouro do Estado. Esse déficit hoje é de 3 bilhões e 800. E nós temos que deixar bem claro que toda essa crise, esse caos financeiro, é exclusivamente do governo do Estado de Mato Grosso. Nós estamos com todos os 141 municípios do Estado com a sua folha de pagamento em dia e com suas contas em dia. O problema é do Estado. A iniciativa privada está muito bem. A receita do Estado do Mato Grosso cresce a cada ano. Em 10 anos nós crescemos 400% a nossa receita, mas crescemos 700% a despesa. Então essa conta não fecha. Então é um problema exclusivo do Estado, do governo do Estado. Não é um problema da sociedade, da iniciativa privada, não é um problema dos municípios, é um problema exclusivo de gestão do governo do Estado de Mato Grosso. Isso passa pela folha de pagamento dos servidores públicos, secretário? Com certeza, nós não temos dinheiro em caixa para suprir as necessidades. Quanto isso representa hoje no orçamento, na folha do Estado? Olha, Agnello, é o seguinte, esse mês, para você ter uma ideia, nós devemos fechar com um déficit de 120 a 150 milhões de reais. Isso falta no caixa do Estado. Isso daí sem pagar nenhum fornecedor. O que nós estamos pagando é o mínimo necessário para manter o governo, como conta de água, de luz, de telefone. Você acompanhou pela imprensa, e você sabe muito bem disso, você noticiou, nós tivemos 500 viaturas paradas da Polícia Militar e Polícia Civil. Isso gera uma insegurança muito grande para a nossa população. Nós tivemos um problema logo na primeira semana de governo, com o SAMU, faltando médicos, tudo isso em função de falta de pagamento. E não é pagamento de um mês atrasado, é pagamento de 6 meses, de 7 meses de atrasado. Então o fornecedor não suporta isso, ele não tem caixa para suportar isso. E lembrando que o fornecedor também é um gerador de emprego. Então ali tem famílias, tem pessoas que não estão recebendo também o salário dele. Acaba se tornando uma corrente negativa, né? Justamente. Uma corrente negativa. Qual que é o valor da arrecadação do Estado hoje, secretário? Veja bem, o nosso orçamento desse ano, a previsão da nossa LOA é de 20 bilhões. 20 bilhões de reais. bilhões, né? A nossa folha,
deve fechar em torno de 16 bilhões de reais. Quer dizer, praticamente aquilo que está Isso sendo daí, previsto ser gasto. Justamente. E outra coisa, o que nós Isso daí representa o quê? Em torno de 75% aproximadamente? 75%. Qual empresa que sobrevive com uma folha de pagamento de 75%? E isso, de repente, não pode soar do governo atribuindo a culpabilidade desses valores, desse alto percentual nas costas do trabalhador, do servidor do Estado? De forma nenhuma. Veja bem, a discussão junto com o Fórum Sindical, junto com os sindicatos, nos governos anteriores, ela é legítima. Os sindicatos, eles vão estar sempre propondo melhorias de salário, melhorias de benefícios, então ela é legítima. O culpado nessa história foram os gestores anteriores que autorizaram esses aumentos e esses benefícios. Agora, o servidor público, ele tem toda a razão de reivindicar. E foi o que eles fizeram e tiveram sucesso. E tem que ser enaltecidos por isso. Então, o servidor não tem nenhuma culpa pelo caos que nós atravessamos hoje. A culpa é exclusiva dos gestores anteriores. Bem, ontem foi aprovado o pacote de medidas encaminhada pelo Executivo à Casa de Leis e em segunda votação, 5 mensagens importantíssimas e até eu poderia dizer polêmicas foram ali discutidas. É o caso da reforma administrativa, que nós tanto aguardamos, já estamos ouvindo falar isso há muito tempo e até hoje ela não aconteceu. A reformulação do FETAB, que é um assunto que envolve aí os 141 municípios também do estado de Mato Grosso, o MTPrev, o projeto que cria as normas para o pagamento da revisão geral anual, o RGA, e a implantação da lei de responsabilidade fiscal no âmbito do Estado. O senhor acredita que diante dessa aprovação, desses 5 itens importantíssimos hoje para o Estado, Mato Grosso sai desta situação em quanto tempo, secretário? Veja bem, essas 5 reformas que foram encaminhadas pela Assembleia, e nós temos que enaltecer o trabalho de todos os deputados, do presidente Botelho, do nosso líder, Dilmar Dal Bosco. Então foi um trabalho enorme que esses deputados fizeram nesses dias. Agora, essas reformas foram encaminhadas justamente para trazer o equilíbrio. Para trazer o equilíbrio financeiro. Agora, não são reformas que você coloca hoje ela implantada e você colhe o fruto no mesmo mês. Tem reformas ali, por exemplo, que nós vamos colher os frutos no último ano do governo Mauro Mendes. Agora, o que nós acreditamos sim, que dentro de um ano e meio, esse equilíbrio das contas públicas realmente vai existir. Porque não são só essas reformas. O governador o Mauro Mendes tem feito uma agenda intensiva em Brasília, procurando as alternativas. Estivemos com o ministro Paulo Guedes, conversamos com ele a respeito do FEX. E, para nossa surpresa, naquele momento da nossa audiência, nós soubemos que o FEX não existe orçamento nenhum na LOA federal deste ano. Uma previsão de 400 milhões que deveria chegar aos cofres do Estado. Justamente, para o Estado de Mato Grosso. Sim. Mas o FEX, o orçamento dele anual é de 1 bilhão 950. E não estava previsto isso daí. Zero. Então, veja bem, agora o ministro Mauro Mendes está reconstruindo essa conta. É logicamente que tem todos uns trâmites que nós temos que passar nesse momento. E esperamos que nesses próximos 6 meses o ministro Paulo Guedes realmente nos dê uma notícia boa e nos dê aquilo que é devido, que o governo do estado do Mato Grosso, por ser um grande exportador, faz jus aos FEX e com muita galhardia. Com relação à questão, voltando aí a uma dessas medidas que foram aprovadas ontem, o RGA, que tem a ver diretamente com o servidor público. E eu quero entrar nessa questão justamente para que a gente deixe assim, de uma forma muito clara para a população do estado de Mato Grosso o que vai acontecer com o servidor público daqui para frente com relação aos seus ganhos. Eles vão ter perdas? Como vai funcionar esses ganhos? Qual é a proposta que o governo tem a partir daqui para poder atender toda a expectativa e a demanda exigida ou reivindicada pelos servidores? Bom, primeiro nós temos que lembrar que a lei do RGA, se não me engano, é de 2004. Sim. E naquele momento, quando ela foi votada e aprovada pela Assembleia, ela dizia que teria que ter um equilíbrio fiscal e financeiro para ela ser paga. Mas isso não está sendo aceito pela classe sindical. Mas isso nunca foi respeitado pelos gestores anteriores. Nunca ninguém se preocupou com esse equilíbrio financeiro das contas públicas para pagar o RGA. E na lei, desde o primeiro momento, ela prevê isso. O próprio Tribunal de Contas, em dezembro, votou a lei do RGA colocando o equilíbrio das contas para ele ser pago. Então não existe
perda nesse momento. O que existe, sim, é uma procura, e com essas medidas nós vamos atingir isso, que é o equilíbrio das contas públicas, e a Assembleia também, junto com os sindicatos, conseguiu, junto ao governo, uma alternativa muito forte, que é daqui a 2 anos, todo mundo senta para rever essa posição. Agora, se esse equilíbrio financeiro e fiscal acontecer antes dos 2 anos, o RGA deverá ser pago. Mas para isso nós temos que encontrar esse equilíbrio das contas públicas. O que nós não podemos ter é irresponsabilidade com a sociedade mato-grossense. Isso não pode gerar uma paralisação no Estado, uma vez que nós já estamos ouvindo a classe sindical falar que, caso o governo não atenda a esta pauta do RGA, nós vamos paralisar. Nós escutamos muito isso, principalmente ao longo dessa semana. Já há um entendimento da parte do governo com o Fórum Sindical que representa os servidores públicos para que isso não aconteça? Veja bem, nós estamos conversando com vários sindicatos e nós não estamos vendo nesse momento esse movimento de greve. Muito pelo contrário, eu acho que houve muitas conquistas por parte dos sindicatos dentro da Assembleia Legislativa, eles entendem o problema que nós estamos atravessando nesse momento e acredito que não vai ter necessidade nenhuma de greve. Muito pelo contrário, o servidor público são os parceiros do governo. O que vai fazer esse governo dar a volta por cima e voltar para a linha de desenvolvimento e crescimento é o servidor público. Eles que movem a máquina e nós respeitamos muito isso. Como qualquer empresa, o maior patrimônio que o governo do Estado tem é sua gente, são as pessoas que formam esse governo. E essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas inteligentes, comprometidas, dedicadas e engajadas com o sucesso do governo Mauro Mendes. O governo tem falado muito em corte de gastos, inclusive reduziu de 24 para 15 secretarias, né? Algumas das medidas propunham, inclusive, a extinção, como é o caso, por exemplo, que aconteceu do SEASA, da Metamate, porém, mantendo ainda Desenvolve MT, o MTI e a Empaer. Como é que esta reengenharia está sendo elaborada pelo setor de planejamento do governo para poder atingir essas metas? Bom, o que nós temos feito é o dever de casa. Nós realmente cortamos na carne muitas despesas para a gente adequar o custo do governo. Então, veja bem, reduzimos o número de 25 para 14 para 15, de 24 para 15 secretarias, estamos reduzindo o número de contratados, estamos reduzindo o número de comissionados e no decreto de calamidade, o governador Mauro Mendes ainda colocou muita coisa. Nós não podemos agora colocar nenhum concurso público, não podemos chamar ninguém que passou em concurso público, não podemos nenhuma licitação, foram cortadas todas as viagens internacionais, redução de veículos. Em suma, nós estamos fazendo um trabalho interno muito forte para a redução de custos. Agora, isso que a gente tem feito é o dever que o governador Mauro Mendes colocou em toda a sua campanha eleitoral. Nós não temos como administrar esse Estado com a forma que ele vinha administrado. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Casa Civil, tem 17 carros na Casa Civil. E tudo caminhonetes, Amarok. Eu não sei a utilidade disso daí. Não sei para que serve isso daí. Agora, essas reduções de custo que vai possibilitar o equilíbrio financeiro nas nossas contas para que a gente restabeleça o pagamento em dia do funcionalismo público, que hoje é o grande foco nosso, é colocar essa conta em dia. O funcionário não tem culpa pela má gestão. Então, essa é a nossa prioridade nesse momento. Um ponto alto das discussões em torno de toda essa redução de custo da máquina estatal e na tentativa de recuperar, obviamente, o tempo perdido, passa por todo a máquina, os poderes públicos e atinge também o agronegócio, que é talvez o calcanhar de Aquiles hoje do governo do Estado. Com relação aos poderes, aí eu falo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, a própria Assembleia Legislativa, este assunto do 10º já está resolvido? Bom, me desculpa, na pergunta anterior eu não respondi para você sobre as empresas, é um assunto extremamente importante. No decreto que foi mandado, no projeto de lei, essas empresas terão 6 meses para mostrar a viabilidade delas. Você está falando do MT? No MTI. MTI, Desenvolve MT, MT Gás, tudo e isso. A Empaer. E a Empaer. Então, veja bem, essas empresas terão esses 6 meses para mostrar a viabilidade. E terão 1 ano para implantar essa viabilidade. Então, caso essas empresas
mostra essa viabilidade, não tem por que o governador fechar isso daí. Muito pelo contrário, nós estamos dando uma alternativa para que essas empresas continuem atuando junto à sociedade mato-grossense. Lógico que nós vamos tentar reduzir agora, no primeiro momento, 40% das suas despesas para que a gente comece no caminho da viabilidade. Com relação aos poderes, nós tivemos realmente um apoio muito forte da Assembleia Legislativa, foi reduzido o seu orçamento em 35 milhões, o Tribunal de Contas do Estado reduziu o seu orçamento em 17 milhões, com demais os outros poderes, eles já vinham praticamente num orçamento congelado há quase 3 anos. Então não teve como a gente fazer, nesse primeiro momento, uma redução no orçamento dos outros poderes. Eu tenho até aqui alguns números aqui, só para que o telespectador você possa saber dos valores. O governo conseguiu aí uma redução no 10º na ordem de 64 milhões de reais, né? A Assembleia Legislativa, em cima dos 20 bilhões que está sendo proposto na lei orçamentária anual, de 533 milhões passa para 500 milhões, agora em 2019. Tribunal de Contas do Estado de 360 milhões para 344 milhões, uma redução de 5%. Defensoria Pública Estadual de 142 milhões para 138 milhões. Judiciário, 1 bilhão 495 milhões de reais para 1 bilhão 486 milhões de reais, uma redução de apenas 0,5%, secretário. E o Ministério Público de 459 milhões para 457. Esses números não poderiam ser ainda menores, secretário? Não, realmente esse número todo mundo tem um dever de casa para fazer. Sim. E nós estamos conversando com todos os poderes nesse sentido. A gente tem que entender também que esses poderes atuam nos 141 municípios do estado do Mato Grosso. Então existe todo um custo para manter essa estrutura nos 141 municípios. Agora, esse discurso do governador Mauro Mendes de redução de despesa e cortar na carne é o que a gente tem feito com todos os poderes. Eles estão entendendo realmente que nós estamos atravessando um momento extremamente delicado e, logicamente, no momento oportuno, eles farão a contribuição que deverá ser feita. Perfeito. Entrevistamos nessa tarde o secretário-chefe da Casa Civil, secretário, eu vou chamá-lo de supersecretário, sim. De Mauro forma Carvalho, né? Eu quero trazer aqui mais vezes, eu quero ainda entrar um pouquinho mais adentro na questão política, porque o senhor vai ter uma missão também importantíssima, estratégica do governo Mauro Mendes, que é ser essa ponte, a ligação do executivo com o legislativo, e eu tenho certeza que isso vai lhe causar aí uma necessidade enorme de um bom preparo físico para ir e vir. Com certeza. Nós temos, veja bem, como eu disse no início, né, nós não tínhamos intenção nenhuma na minha vida profissional de assumir algum posto público, né? E hoje eu sou funcionário público, chefe da Casa Civil. Agora, com muita humildade, estamos ali desempenhando um papel extremamente importante para o governo, que é a relação com os outros poderes. Temos uma missão forte de realmente estabelecer o equilíbrio nas contas públicas, e isso a equipe econômica, capitaneada pelo secretário Galo, tem feito um trabalho espetacular. Então esse é o nosso objetivo. Fico muito feliz pelo convite, vou estar aqui sempre, todas as vezes que você pedir. Um abraço para o Roberto Dorner, já meu amigo lá de Sinop, então um abraço a todos vocês. E um abraço a todos os matogrossenses. Sorte, que Deus lhe abençoe nessa nova missão. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Pode sair por ali, por gentileza. Tá, muito obrigado aí. Agradecendo também a Carol aí. Muito obrigado, viu, Carol?